Olá, me chamo Lucas, e o que vou contar aconteceu comigo e um amigo no ano de 2014. Atualmente, moro na cidade de Formosa, em Goiás, e costumo, sempre que possível, pegar a estrada rumo à casa dos meus pais, principalmente nos feriados prolongados. Eles vivem em um povoado situado em um dos municípios que formam a famosa região da Chapada dos Veadeiros. O povoado em que residem é pouco conhecido por pessoas que não pertencem à região, mas é um local que possui muitas belezas naturais como rios, cachoeiras e uma bela vegetação, atributos que costumam encantar aqueles que, pela indicação de alguém, acabam visitando o lugar. Algumas vezes sou acompanhado nestas viagens por meu amigo Júnior, um amigo de longa data e que aprecia imensamente as atividades que o local oferece, desde emocionantes trilhas até a serenidade de uma pescaria nas águas do rio. Na fatídica noite dos eventos, eu e meu amigo Júnior pegamos a estrada com destino à morada dos meus pais. Com ele ao meu lado, ocupando o banco do carona, seguimos a tradição de iniciar aquele caminho à noite, após um dia de trabalho. O objetivo era chegar à casa de meus pais por volta da meia-noite, levando em conta que a viagem deveria consumir cerca de 4 horas, e desfrutar das belezas do lugar já no início do dia seguinte, bem cedo. Cruzamos diversas cidades ao longo do caminho, até finalmente alcançarmos a cidade de Alto Paraíso, o penúltimo município em nosso trajeto. A partir desse ponto, teríamos aproximadamente mais 1 hora de percurso, até que adentrássemos em uma estrada de terra que se estenderia por aproximadamente 26 quilômetros, e era o último percurso que percorreríamos até chegar no povoado em que meus pais moravam. Finalmente, transitávamos pela estrada de terra, ansiosos para chegar ao nosso destino e finalmente descansar, pois estávamos extremamente cansados. Contudo, a ansiedade foi momentaneamente interrompida quando, em um ponto específico da estrada, próximo a uma curva, os faróis do meu carro iluminaram um grupo formado por bois, vacas e bezerros correndo em nossa direção. Imediatamente parei o carro, de modo que eu não atropelasse algum daqueles animais, já que uma eventual colisão com algum deles poderia resultar em um acidente grave ou em um belo estrago ao carro que eu dirigia. Dado o tamanho reduzido do grupo, os animais passaram rapidamente por nós, aliviando-nos ao constatar que nada de pior havia acontecido. Aguardei alguns instantes, permitindo que a poeira levantada pela corrida dos animais se dissipasse. Logo após, retomei a movimentação do carro, ansioso para prosseguir com nosso trajeto. Avançando meros 50 ou 60 metros naquela estrada de terra, logo após contornar a curva, os faróis do carro iluminaram um bicho muito grande, que estava bem à nossa frente, abaixado, devorando o que parecia ser um bezerro. Num instante, fiquei paralisado diante da cena que via, e sem desviar o olhar do animal, chamei por meu amigo Júnior, presumindo que ele estivesse adormecido no banco do carona. Felizmente, o Júnior respondeu prontamente ao meu chamado, indicando que estava acordado. Perguntei a ele se estava vendo a mesma coisa que eu mais à frente na estrada, e ele respondeu que sim. Prossegui questionando se ele conseguia identificar a espécie daquele animal, ao que o Júnior sugeriu que poderia ser um javali. No entanto, ele expressou surpresa pelo tamanho do animal, que aparentemente possuía mais de 3 vezes o tamanho de um javali normal. Permanecemos imóveis por alguns instantes, observando a criatura que se encontrava a poucos metros à frente do carro, entregue à sua refeição. De tempos em tempos, o animal erguia sua cabeça em nossa direção, e seus olhos, iluminados pelos faróis, assumiam uma aparência aterrorizante, vistos do lugar onde estávamos. O espetáculo arrepiante que acontecia diante de nós nos deixou amedrontados, mas éramos incapazes de desviar o olhar daquela cena surreal. Em um dado momento, Júnior indagou sobre o que faríamos para passar por aquela criatura,
e prosseguir com nosso trajeto. A única ideia que me ocorreu no momento foi a simples ação de buzinar, na esperança de que o som pudesse assustar o animal, induzindo-o a se afastar ou fugir, permitindo que continuássemos nosso percurso pela estrada. Agindo conforme minha ideia, dei alguns toques rápidos na buzina, mas, diante da aparente indiferença da criatura, não hesitei em manter a mão pressionando a buzina por alguns instantes. A atitude pareceu incomodar o animal, que, em resposta, adotou uma postura ameaçadora, elevando-se somente sobre duas patas. Em um instante tenso, a criatura soltou um grito estridente, semelhante ao uivo de um lobo, deixando-nos atônitos com sua imprevisível reação. Lembro-me claramente do Júnior soltando um palavrão naquele momento, pedindo que eu desse marcha ré, para que saíssemos o mais rápido possível dali. A tensão do momento era perceptível, e ambos estávamos claramente apavorados diante do que testemunhávamos, pois ficou evidente que a criatura à nossa frente não se tratava de um simples javali. Quando finalmente reagi, engatando a marcha ré do veículo, aquele animal, apoiando-se agora sob suas 4 patas, ergueu o corpo do bezerro com os dentes cravados em seu pescoço e, de maneira surpreendente, fugiu velozmente em direção à mata que margeava a estrada. Para meu espanto, aquele bicho não identificado tinha carregado o corpo do bezerro como se seu peso fosse algo insignificante para a força que ele possuía. Ao perceber a oportunidade, segui em frente com o carro, com o objetivo de nos distanciarmos rapidamente daquele trecho da estrada. Algum tempo depois, finalmente chegamos à casa dos meus pais, onde compartilhamos com eles o que tinha acontecido. Naquela ocasião, meu pai nos revelou que já tinha ouvido relatos sobre a aparição daquela criatura na região. Alguns habitantes do povoado especulavam que se tratava de um lobisomem, chegando até mesmo a apontar a possível identidade do indivíduo, que se transformaria naquele ser. Segundo as histórias que meu pai tinha ouvido, o lobisomem era um homem que morava sozinho em uma pequena casa de paredes de barro, em uma das propriedades que ficavam nos arredores do povoado. Alguns dos moradores diziam já ter ouvido os gritos dele, se transformando em lobisomem, vindos de dentro da mata em noites de lua cheia. Eu e meu amigo Júnior ficamos profundamente impressionados com o que testemunhamos, especialmente eu, considerando que tinha passado minha infância e adolescência naquele povoado e nunca tinha ouvido falar sobre aparições de lobisomens na região. Após o incidente, já visitei meus pais dezenas de vezes, ocasionalmente percorrendo o mesmo trajeto à noite. Nunca mais me deparei com uma situação assustadora como aquela. Meu nome é Luciana, e a história que vou relatar eu ouvi de minha avó quando eu tinha aproximadamente 16 anos, e ela surpreendeu a mim e alguns primos e primas, zombando de um dos meus primos, por ele ter falado naquele momento que acreditava em lobisomens. Já era noite e tínhamos nos juntado na varanda da casa de minha avó para contar histórias de terror. Segundo minha avó, que naquela ocasião nos encarou com uma expressão bastante séria, ela já havia testemunhado a presença de um lobisomem no tempo em que ela morava em uma pequena cidade da Paraíba. Com firmeza, ela afirmou que um lobisomem é um ser humano afligido por algum tipo de maldição, lançada sobre sua família, e que certa vez, um desses seres tentou levar embora um de seus filhos, identificando imediatamente que o alvo do bicho tinha sido meu pai. Disse que quando meu pai era apenas um bebê de poucos meses, ela o levou à casa de sua comadre, que era a madrinha de um outro filho seu. No caminho de volta para casa, ao percorrer uma rua com meu pai em seus braços, foi surpreendida por um homem, conhecido por todos na cidade, devido à sua peculiaridade. Ele vivia sozinho, em um local afastado da cidade,
e era frequentemente avistado perambulando pelas ruas, com roupas sujas, sem rumo e muitas vezes falando sozinho. De acordo com minha avó, aquele homem que por anos nunca havia lhe dirigido uma palavra sequer, ao vê-la na rua com meu pai em seus braços, a abordou, elogiando a beleza e o cheiro do bebê. E por fim, ousou perguntar à minha avó se ela daria seu filho a ele. Ela nos disse ter ficado extremamente irritada no momento e perguntou ao homem se ele estava louco. Afinal, somente alguém insensato ousaria perguntar a uma mãe se ela entregaria seu filho a qualquer pessoa. Minha avó notou que o homem parecia genuinamente acreditar que seu pedido seria atendido, pois ao ouvir a negativa de minha avó, a expressão de esperança que existia em seu rosto rapidamente se desfez diante da resposta firme e incisiva de minha avó. Depois do acontecido, alguns dias se passaram até que em uma noite iluminada por uma lua imponente que adornava o céu, e em um período de quaresma, ela e meu avô foram despertados por ruídos provenientes do lado de fora da casa. Esses sons assemelhavam-se aos passos de algum animal, talvez um cavalo, correndo em volta da casa, barulho que se manteve por alguns minutos. No momento em que o barulho da corrida do suposto animal cessou, toda a família já se encontrava abrigada na cozinha, de onde passaram a ouvir o som de arranhões que pareciam estar sendo feitos nas paredes da casa e em todas as janelas, pelo lado de fora. Era como se algum animal estivesse determinado a invadir a residência ou a incitar um profundo temor em quem quer que estivesse lá dentro. Minha avó disse ter começado a rezar, enquanto meu avô municiava um revólver calibre 32 que possuía naquela época. Segundo ela, toda a família passou a noite na cozinha até que o dia clareasse. As crianças dormiram em colchões no chão, enquanto ela e meu avô passaram a noite em claro. No outro dia de manhã, encontraram dezenas de pegadas em volta da casa e também muitos arranhões em todas as paredes e janelas. Estranhamente, a janela que mais possuía arranhões era exatamente a janela que ficava localizada ao lado do berço em que meu pai dormia. É importante ressaltar que, naquela época, as casas utilizavam janelas e portas robustamente construídas, feitas inteiramente de tábuas de madeira. Quando fechadas, essas portas e janelas eram ainda reforçadas por uma barra de ferro ou um pedaço espesso de madeira, impedindo sua abertura de fora para dentro, o que tornava a casa bastante segura. Disse minha avó que aquele foi um episódio único e que nada mais aconteceu nas noites posteriores. No entanto, a partir daquele dia, meu pai começou a dormir na mesma cama que ela e meu avô. No final de seu relato, ela enfatizou a lição de que nunca devemos zombar daqueles que acreditam em fenômenos sobrenaturais, pois quem menospreza o desconhecido pode, em algum momento, ser confrontado para aprender a não subestimar eventos além do entendimento humano. Disse ainda que não tirava de seu pensamento a possibilidade de que o estranho homem, que a tinha abordado na cidade dias antes, tivesse uma participação direta naquele estranho evento pelo qual eles tinham passado. Desconfiança que foi corroborada dias depois, com informações recebidas de pessoas próximas, de que o estranho homem tinha a fama de que podia se transformar em um lobisomem. Recordo-me de ter considerado, naquele momento, a possibilidade de minha avó ter inventado a história para nos transmitir uma lição, especialmente por ela não ter ficado satisfeita ao nos ver debochando de um de seus netos. No entanto, quando cheguei com meus pais em nossa casa no dia seguinte, compartilhei a história com meu pai, esperando que ele desconhecesse completamente a história que minha avó havia narrado. Para minha surpresa, ele não apenas confirmou conhecer a história, mas também reproduziu detalhes do ocorrido de maneira muito similar ao relato de minha avó, da forma como ele alegou ter tomado conhecimento, quando mais velho lhe contaram sobre o ocorrido. Após aquele episódio, nunca mais ousei debochar do meu primo, e na verdade desenvolvi um fascínio por histórias desse tipo. Até hoje, o conteúdo que mais busco e consumo na internet são vídeos postados por canais que exploram assuntos sobrenaturais. Descobrir este canal foi uma agradável surpresa, e sempre acompanho não apenas este,
mas também outros canais igualmente excelentes que abordam com respeito essa temática. Moro no estado do Pará, lugar onde nasci e fui criado, e onde conheci a mulher com quem me casei e formei uma família. Na cidade onde moro, existem muitos trechos de rios e represamentos, locais onde eu costumo praticar, sempre que eu posso, um dos meus passatempos preferidos, que é pescar. Há aproximadamente 2 anos, durante um fim de semana, meu sogro me convidou para uma pescaria noturna, às margens de um rio próximo, onde aproveitaríamos as vantagens de uma lua cheia brilhante que se encontraria no céu naquela noite. Com sua vasta experiência em pesca, ele costumava destacar que as melhores capturas de peixes de couro ocorriam sob a luz da lua cheia, quando os peixes ficavam mais ativos e as águas mais tranquilas. Chegando na parte do rio onde desceríamos o barco, a água refletia a luz prateada da lua de forma hipnotizante, e o ambiente encontrava-se em total serenidade. Apenas os sons noturnos da natureza quebravam o silêncio. Enquanto meu sogro organizava o barco, que já flutuava suavemente na água, eu cuidava das varas de pesca, imerso na serenidade da noite e absorvendo o frescor do sereno. Nos deslocamos até um ponto do rio, conhecido por meu sogro, que já tinha lhe proporcionado boas capturas em pescarias passadas. No entanto, naquele dia, parecia que tínhamos deixado a sorte em casa, pois após aproximadamente 2 horas de pesca, mesmo sentindo os persistentes beliscos nas iscas submersas, nenhuma captura tinha sido realizada. Decidimos mudar nosso ponto, indo para um local um pouco mais isolado do rio. A lua, radiante naquela noite, proporcionava uma luminosidade intensa, permitindo-nos navegar com segurança pelas águas daquele rio. Achamos um bom local, próximo à margem, para prender nosso barco. Então lançamos nossas iscas na água. Para nossa alegria, tínhamos achado um bom ponto de pesca, pois em apenas 40 minutos já tínhamos pegado pelo menos 2 exemplares cada um, todos de um tamanho muito bom. À medida em que a noite avançava, e já tínhamos pegado uma quantidade muito boa de peixes, decidimos passar apenas mais 1 hora no local e, consequentemente, ir embora. Após algum tempo, meu sogro, com um olhar sério e quase sussurrando, pediu para que eu evitasse fazer qualquer barulho ou movimento brusco, e logo em seguida pediu para que eu dirigisse minha atenção calmamente para a outra margem do rio, que ficava a uma distância de aproximadamente 60 metros de onde estávamos. Juro que, inicialmente, pensei que meu sogro havia avistado algum animal selvagem na outra margem do rio. No entanto, o que avistei me deixou verdadeiramente apreensivo. Num primeiro instante vi uma criatura enorme e negra agachada, assemelhando-se a um cachorro, executando movimentos como se estivesse se coçando. De repente, de forma surpreendente, o animal ergueu-se apoiando-se somente nas suas patas traseiras, enquanto realizava movimentos que lembravam o ato de farejar algo. Perguntei em voz baixa ao meu sogro o que era aquilo, e olhando para mim com uma expressão apreensiva, meu sogro me respondeu que aquilo era um lobisomem, e que apesar de já ter ouvido muitas histórias, de que outras pessoas já tinham avistado aquele animal por ali, aquela era a primeira vez que ele via um pessoalmente. Meu coração acelerou, e com muito medo disse ao meu sogro que precisávamos ir embora dali. Ele me respondeu que tínhamos que esperar, até que a criatura se afastasse o suficiente para que pudéssemos ligar o motor do barco com segurança. Seguindo suas instruções, ficamos completamente parados, observando a criatura seguir ao longo da margem do rio até desaparecer completamente de nossa vista. Meu sogro e eu recolhemos nossas varas, soltamos o barco e ligamos o motor seguindo o caminho de volta. Para nosso alívio, o percurso de volta estava na direção oposta àquela para onde a criatura tinha se dirigido. Acredito firmemente que o ser não nos percebeu naquela noite, pois recordo vividamente que desde o minuto em que o avistei, em nenhum momento aquilo voltou seu olhar em nossa direção. Confesso que aquela experiência me deixou com um pouco de medo de pescar durante a noite, mas não permito que isso me impeça de continuar.
Esta região do Pará é conhecida por abrigar histórias e lendas intrigantes sobre o aparecimento de animais desconhecidos na mata e até mesmo sobre o avistamento de OVNIs. Foi bem próximo daqui que, nos anos 70, aconteceu uma operação realizada por militares brasileiros que investigavam relatos sobre o surgimento de luzes e OVNIs na região, a qual ficou conhecida como Operação Prato. Não sei se todos conhecem esta história, mas se não conhecerem, lhes garanto que vale muito a pena pesquisar a respeito. Me despeço por aqui. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.